Bem, pessoal, continuando de onde a gente parou a aula sobre a Revolução Francesa, a gente vai ver a Convenção e o Terror. Foi isso, vamos lá. Como a gente já tinha falado, a França ela é invadida pelos exércitos da Prússia e da Áustria. O objetivo era devolver o poder ao rei Luís XVI. Então, o que é que vai acontecer aí? O medo da Prússia e da Áustria era que essa revolução ela se expandisse para os seus reinos. Então, eles vão tentar invadir a França e os franceses conseguem resistir e derrotar esses exércitos. O que é que vai acontecer? Vai acontecer uma radicalização da revolução. Por quê? Percebeu-se que o rei, que era a figura central do Estado, mesmo diante da revolução, ele tornou-se um traidor. Ele traiu as causas dos franceses, mesmo dizendo, aparentemente apoiando as causas da revolução. Então, o que é que acontece? Já que o rei não apoiava mais, a gente já não tem mais a figura do rei, eles depõem o rei e proclamam a república. E essa república era dividida em 3 grupos: os jacobinos, os montanheses, ou a cordilheira, como a gente já tinha falado na intervenção dessa semana passada, e os girondinos. Então, quem são cada um desses? Os jacobinos, eles eram... Deixa eu tirar isso aqui. Os jacobinos eram representantes da pequena burguesia. Vocês deem uma pausa e printem, copiem esse slide no caderno de vocês, tá bom? Extremamente importante. Quem eram os jacobinos? Eles eram representantes da pequena burguesia e favoráveis à continuidade da revolução, ou seja, eles eram os mais radicais. Esse grupo lutava para que as classes mais humildes também fossem beneficiadas pelas mudanças e tivessem os mesmos direitos políticos. Foram apoiadores pelos sans-culottes e foram contra a monarquia. Gente, na intervenção dessa semana a gente fala sobre os sans-culottes, tá bom? Mas já a gente retorna a esse termo que é extremamente importante para a Revolução, O que eram esses sans-culottes, Aliás, esse termo a gente vai falar na intervenção dessa semana. Mas vamos lá. Então, a gente tem os jacobinos, que eram os mais radicais. E aqui, a gente vai conhecer eles como sendo a esquerda. Tá bom? Então, o termo esquerda, ele vai surgir aqui na Revolução Francesa, Claro, que eram chamados jacobinos. E depois é que vai criar esse termo. Porque eles se sentavam à esquerda no parlamento. E eram os mais radicais. Do outro lado, a gente tem os girondinos, que não eram tão radicais. Eles não queriam que a revolução fosse tão à frente, Eles queriam uma revolução, digamos assim, mais maleável. Eram representantes da alta burguesia e pretendiam conter o movimento revolucionário. Para eles já estava bom. Até aqui estava ótimo. Temiam que as classes populares assumissem o comando da revolução. Eram contrárias às mudanças radicais, pois temiam prejuízo em seus negócios. Então a gente vai ter dois polos: os jacobinos e os girondinos. São os 2 polos da revolução. E quem não era tão radical, professor, e quem não era tão maleável como os girondinos, ficava onde? Na planície, como a gente falou na aula passada, na intervenção, dessa semana. Mudava a todo momento de posição e apoiava quase sempre o grupo que estivesse no poder, representando principalmente a burguesia financeira. Então, gente, a planície é o centro, como a gente conhece hoje. A gente vê muito falar em jornal, principalmente hoje em dia, que a política está tão aflorada, em centro, em esquerda e em direita. Então, vai surgir aqui. Se a gente trouxesse como exemplo, como eu falei na intervenção, a gente teria os jacobinos aqui à esquerda, como a gente fala. Os girondinos a gente teria à direita. À esquerda a gente poderia chamar o PCdoB, centro-esquerda o PT, centro-direita o PSDB, à direita o DEM. Então são partidos brasileiros que se encaixam mais nessas configurações. Quem seria a planície, professor? Quem seria o centro? O partido mais famoso de todos, que seria o PMDB, aqui no Brasil, que sempre está no poder.
Essa é a grande característica da planície, né? A grande característica do centro. Ele muda de acordo com o que convém. Ou seja, se os jacobinos estão no poder, a planície apoia os jacobinos. Se os girondinos estão no poder, a planície apoia os girondinos, né? Então, eles têm esse interesse de sempre estarem no poder. Então, a gente tem um representante, primeiro, nessa revolução dos jacobinos, chamado Robespierre. Para Robespierre, todos os meios eram válidos para salvar a revolução. Com seus amigos, ele prendia e julgava aqueles que ele suspeita serem inimigos. Em questão de meses, 35 mil pessoas são guilhotinadas na França. O equivalente é mais gente do que aqui em Lagoa Seca. Foi um momento na história chamado de período do terror. Por quê, gente? Robespierre, ele ficou fanático com a revolução. Ele queria salvar essa revolução. Ele tinha que manter os jacobinos, tá bom, no poder. Os jacobinos, que eram os mais radicais. Então, ele radicaliza muito essa revolução. E todas as pessoas que ele suspeita de traição, ele manda para guilhotina, né, para arrancar a cabeça. Inclusive, o rei Luís XVI morreu dessa forma, né? Então, eram várias pessoas guilhotinadas, como já foi falado, 35 mil pessoas nesse período do terror. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, como é que funcionava, tá vendo? Os condenados eram sacrificados sobre o tablado de joelhos, tá vendo? E assim a guilhotina descia numa velocidade de 24 km por hora e cortava a cabeça da pessoa, que é a imagem. Estão vendo? Então era assim que funcionava a guilhotina. Os amigos de Robespierre, preocupados com suas vidas, acabaram prendendo, julgando ele e executando. E os girondinos tomam o poder. Então, gente, assim, o que é que acontece? Os radicais, os próprios amigos de Robespierre estavam com medo dele, né? Estavam com medo do que Robespierre podia fazer. Então, assim, eles, mesmo apoiando o Robespierre, eles tinham medo do que Robespierre podia fazer, já que ele estava guilhotinando tantas pessoas, inclusive dentro do próprio partido dos jacobinos, ou seja, seus amigos também estavam sendo guilhotinados, né? Então, assim, as pessoas vão pensar, finalmente as coisas se acalmaram, né? A gente tem um pessoal aqui conversando. A calma, então, parece retornar à França. No entanto, os antigos partidários do rei não desistiram completamente da retornada do poder. Ou seja, quando os girondinos eles tomam o poder junto com a planície e começa a ter uma coisa mais maleável, aquelas pessoas contrárias a Robespierre, né, contrárias aos radicais, eles começam a ver como um espaço para retomar a revolução. Então, uma linha do tempo aqui extremamente importante que vocês vão copiar no caderno também. A gente passou agora pelo governo do terror de Robespierre e em julho de 1794 a gente tem um governo moderado e o regresso do sufrágio censitário. O que é o sufrágio censitário, gente? Sufrágio é o direito a voto, né? Então, censitário seria aquele que a gente já falou, que teria direito a voto as pessoas mais ricas, certo? Em 1795, os defensores do absolutismo dos reis se revoltam e tentam atacar a Assembleia dos Deputados. Eles são presos por um jovem general, aqui está um jovem geral, que rapidamente se torna o herói do povo. Ele era Napoleão Bonaparte. 4 anos depois, em 1799, o próprio Napoleão dá um golpe na República. Ele se torna cônsul da França. Em 1804, ele foi coroado imperador. Era o fim da Revolução. Gente, como assim? O que é que vai acontecer? Robespierre sai do poder e assume os girondinos. Então, aquelas pessoas, como eu já falei, que eram a favor do rei, elas vão tentar um golpe. A França estava vivendo agora sobre um diretório. O que era um diretório? É um regime político que ficava nas mãos da alta burguesia, ou seja, da direita da França, após a derrubada de Robespierre do poder.
A união entre o povo e burguesia não durou muito, pois as massas populares foram afastadas do processo, ou seja, os girondinos não queriam, como a gente já sabe, que o povo tivesse participação política. O novo governo criou uma constituição rígida, com poucos direitos para os jacobinos, mas com muitas obrigações. Esse golpe ficou conhecido como reação termidoriana, ou seja, uma reação ao governo do terror de Robespierre. Em outras palavras, a Constituição estabelecia pelo diretório, visava manter os privilégios e o poder da alta burguesia francesa. Então a gente reflete o seguinte: do que adiantou toda essa revolução? Né? Se o objetivo da revolução era tirar privilégios que antes estavam com o clero e com a nobreza, agora tirou esses privilégios e deu para a alta burguesia, compostos lá nos girondinos. O diretório ele vai acontecer de 1795 até 1789. Enfrentando várias tentativas de golpes, tanto da esquerda, ou seja, tanto dos jacobinos tentando voltar, quanto do centro, né, da planície. Na época, a França estava em conflito com diversas nações europeias. Na série de batalhas, destacou-se o general Napoleão Bonaparte, que se tornou o herói francês com 25 anos de idade. Em 1796, ele vai comandar as tropas, né, e vai conseguir derrotar a grande força da Áustria. Então, Napoleão, está aqui desenhado, ele vai ganhar destaque porque ele vai conseguir derrotar a Áustria, vinha toda poderosa aí. No entanto, derrotas em batalhas contra rivais, principalmente no Oriente Médio e no Egito, levaram o diretório a entrar numa situação de instabilidade. Enquanto Napoleão ganhava lá na Europa, a gente tinha um diretório fraquíssimo no Egito. Então, a gente tem aqui uma outra linha do tempo. Né? O poder executivo entrega aos 5 diretores. Estão vendo? Então, o que era um diretório? Eram 5 pessoas que governavam a França. Cancelar a distribuição de terras, o ensino gratuito, poder legislativo entregue às 2 câmaras, a ação moderada de elementos da burguesia. Ou seja, era um governo que não era tão revolucionário assim. Então, o que leva a gente a refletir depois de toda essa revolução, do que adiantou se a gente tirou o privilégio de uns e deu a outro e o povo continuou sem participação, né? O poder agora, ao invés de estar na mão de um, como eles tinham medo de Robespierre, de outro Robespierre, o poder agora passa para 5 diretores, ok? Desculpa. E em 1799 a gente tem o início da Era Napoleônica, mas gente, por hoje a gente vai falar sobre Napoleão na próxima aula. E vocês vão fazer a atividade da página 99 até a página 101. 99 até a página 101 para a gente corrigir essa semana, tá bom? Então, é isso aí.